Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Telefísica e hoje nós vamos falar de resistência equivalente, dando continuidade ao assunto da aula passada, na qual vimos como se comportam a tensão e a corrente dos circuitos em série e em paralelo. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá antes de seguir, recomendo, hein? Se você já viu ou já entende bem esses dois tipos de circuito, então vem comigo, pega seu caderno aí, mas antes de seguir, já deixa aí seu like, se inscreve também aqui no canal para dar aquela força e para ficar ligado em tudo que vai rolar por aqui. Vamos que vamos! Então vamos lá, pessoal, para começo de conversa, vamos entender para que serve esse negócio de resistência equivalente, ou REC. Imagine que você tem um circuito bem complicadão, com vários resistores, tipo esse aqui do lado. E aí você não sabe nem por onde começar a resolver esse circuito. Nesses casos, pessoal, achar a REC vai ajudar muito a resolver o problema. Bora ver? A grande vantagem de calcular a REC é poder transformar todos esses resistores em um resistor só, com uma resistência equivalente a todos esses juntos. Parece mágica, né? Mas é pura física. E esse processo de você transformar vários resistores em um só é chamado de associação de resistores. E essa associação pode ser feita em circuitos em série, em paralelo e também em circuitos mistos, como a gente vai ver nessa aula aqui. Vamos então começar pelos circuitos em série. Para isso, vamos pegar aquele exemplinho da aula passada. A gente até conseguiu calcular a corrente sem precisar desse negócio de REC, né? Mas olha como vai ficar bem mais fácil. A regra para resistores em série é a seguinte: a resistência equivalente é igual à soma de cada resistência que estiver em série. Então, nesse caso aí, ó, os três estão em série. 4 mais 6 mais 2 é igual a 12 ohms. Isso significa que eu posso substituir as três resistências por uma só, de 12 ohms. Olha que moleza! Aí vai ficar bem mais fácil calcular a corrente que sai da bateria. I é igual a U sobre R, 18 sobre 12 vai dar 1,5 ampere. Rapidinho você acha qual foi a corrente que saiu da bateria. Já começa a perceber uma coisa: fazer o cálculo da REC é muito útil quando você está interessado em saber qual o valor da corrente que sai da bateria. Aí basta pegar esse valor da REC e fazer I é igual a U sobre R. E aí com isso você também já pode dizer que no circuito original a corrente que sai da bateria também é de 1,5 amperes. Mas atenção para esse detalhe aqui. Dois resistores só estão em série se não existir nenhuma ramificação do circuito entre eles, ok? Por exemplo, nesse circuito, alguém poderia ficar tentado a dizer que R1 e R2 estão em série, porque está um logo depois do outro, mas não é verdade por causa da ramificação. Por isso que a gente vai precisar aprender outra forma de associação de resistores, que é a associação em paralelo. Como vimos na aula passada, dois ou mais resistores estão em paralelo se a corrente se separa antes deles em partes menores e essas partes se unem após a passagem pelos resistores, voltando a ser aquele valor inicial da corrente. Lembrou aí? Então anota a fórmula da REC. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, de acordo com o número de resistores que você tem em paralelo, ok? De outra forma, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. A fórmula é mais complicadinha, né? Mas tem dois macetes para ela, anota aí. Macete 1, quando você tiver somente duas resistências em paralelo, a REC é igual ao produto das resistências dividido pela soma das resistências. Ou seja, REC é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Fica bem mais fácil a conta. E o macete 2 é o seguinte:
Se você tiver N resistência em paralelo e todas elas forem com o mesmo valor de R, a REC é igual a R dividido por N, que é o número de resistores. Lembrando que esses dois macetes aí eu não tirei do bolso. Ambos decorrem da fórmula dos inversos que eu mostrei anteriormente. Quando a gente faz a REC em paralelo, a gente pode substituir todos os resistores em paralelo por um só. Vamos pegar o exemplo também da aula passada com esses dois resistores aí de 10 e 5 ohms. A gente vê que eles estão em paralelo, né? Então, como são dois resistores, vou aplicar o macete 1 e calcular a REC, fazendo produto sobre soma. Vai dar aí 50 sobre 15, ou simplificando, 10 sobre 3 ohms. Ok? Essa é a resistência equivalente. E aí vai ficar fácil agora calcular a corrente que sai da bateria. I é igual a U sobre R, 20 dividido por 10 terços vai dar uma corrente de 6 amperes. Agora vamos ver como resolver um circuito misto com resistores em série e em paralelo, como esse aí do lado. Nosso primeiro passo é tentar descobrir, olhando o circuito, quais resistores aí estão em série e quais estão em paralelo. A primeira pegadinha é R1 e R3. Alguém pode dizer que eles estão em série, mas eles não estão devido à questão da ramificação que a gente já viu. Então observe que a primeira associação aí é entre R2 e R3. Veja que a corrente se divide em duas partes antes de passar por eles e logo depois essas partes se unem novamente na parte inferior do circuito. Então R2 e R3 estão em paralelo e é por aí que a gente vai começar a analisar o nosso circuito. Vamos nessa! Fazendo então a associação em paralelo com R2 e R3, é só fazer a conta aí, produto sobre soma. A REC vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3, 18 sobre 9, vai dar 2 ohms. Então eu posso pegar esses dois resistores e substituir por um só de 2 ohms. E agora vai ficar fácil para ver que esse de 2 ohms está em série com o resistor de cima de 4 ohms. Então, a resistência equivalente vai ser simplesmente somar esses dois valores. 4 mais 2 igual a 6 ohms. Agora ficou uma maravilha, né? A corrente que sai da bateria vai ser simplesmente 18 volts dividido por 6 ohms igual a 3 amperes. Ok? Mas como é que a gente vai saber a corrente em cada um dos 3 resistores? Não vai ser 3 nos 3 resistores, certo? Então, bora analisar o que acontece nesse circuito aí. Essa corrente começa passando pelo resistor R1, o de 4 ohms, certo? Aí eu já sei a resistência dele, eu já sei que a corrente que passa por ele é de 3 amperes, porque é a corrente que está saindo da bateria. Aí eu faço U é igual a R vezes I nesse resistor, vai dar 4 vezes 3, 12 volts. A gente viu que esse U é a queda de tensão quando a corrente passa pelo resistor. Se ela vinha antes com a tensão da bateria, que é 18 volts, depois desse primeiro resistor, a tensão vai ser 18 menos 12, igual a 6 volts. Tranquilo? Agora vamos achar a corrente em R2 e R3. Quem assistiu a aula passada ele vai matar rapidinho que a queda de tensão em cada um desses dois resistores é de 6 volts, porque a tensão antes deles é de 6 volts e depois deles já vai ser 0 volts. Então a queda é de 6 para 0, 6 volts, certo? E aí fica fácil calcular a corrente de cada um deles. I é igual a U sobre R. No primeiro resistor vai dar 6 sobre 6, vai dar 1 ampere. E no segundo vai dar 6 volts sobre 3 ohms, igual a 2 amperes. Ok? Observe aí ó, que a soma dessas duas correntes, 1 mais 2, vai dar exatamente igual à corrente que sai da bateria, que é de 3 amperes. Certo? Com isso aí, pessoal, vocês já acharam a corrente que passa em qualquer resistor desse circuito. Qualquer coisa que a questão perguntasse aí sobre tensão ou sobre corrente, você, ó, mataria fácil, fácil. Vou colocar aqui um desafio para vocês quebrarem a cabeça aí com calma
E a solução vocês vão encontrar lá no Instagram do Telefísica, ok? Olha esse circuito aí. A pergunta é: qual a corrente nesse resistor aqui da ponta? Tá? A dica é: comece pelos resistores mais afastados da bateria. Nesse circuito aí, ó, já dá para ver que esses três mais afastados estão em série, né? O resto é com vocês. Para terminar a aula, pessoal, entendam que nem todo circuito precisa de REC para resolver, ok? Se o circuito for todo em série ou todo em paralelo, dependendo do que a questão perguntar, fica mais fácil resolver do jeito que a gente viu na aula passada, ok? Beleza, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula vamos falar de potência em circuitos elétricos. Vamos finalmente entender como é que se dá a transferência de energia em um circuito elétrico e também vamos comprovar que a energia fornecida pela bateria no circuito é igual à energia consumida pelos resistores. Não vai perder, hein? Vai ser a última aula sobre eletrodinâmica. Fica ligado aqui. E aí, meus queridos e minhas queridas, vou deixar a dica aqui de vocês seguirem o Instagram do Telefísica. Lá eu sempre coloco resumos, questões e curiosidades sobre os assuntos tratados aqui, ok? E se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve também no canal para ficar ligado em tudo que rola por aqui no Telefísica. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!